Perfeito, então estamos no ar. Dar boas-vindas ao público que nos assiste pela TV Câmara. Agradecer mais uma vez a presença de todos, vereadores, funcionários, equipe técnica. E desde já constatar aqui a presença do número legal, a quórum, presentes os vereadores delegado Mesquita, vereador Daniel Rodrigues Alves, vereador Gilvan Passos, vereador Joseval Queiroz, vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Souza e vereador Carlos Veloso. Então, havendo o número legal sob a proteção de Deus, declaro iniciados os trabalhos da presente SEI, instaurada por meio da portaria de número 27225/2026, para apurar as irregularidades relativas ao loteamento clandestino da região do bairro Micail, Rua Dolomita, 551, e adjacências, bem como os danos ambientais e ameaças a moradores. Aproveito para fazer um agradecimento especial para as servidoras doutora Tamara Youssef Murad, doutora Maria Cipollini Lopes Melren, consultoras legislativas, que irão assessorar os presentes trabalhos, e também destacar a nomeação do vereador Daniel Rodrigues Alves como relator do procedimento. Para iniciar, gostaria até para poder informar e contextualizar ao público que nos assiste, ler brevemente aqui o trecho do requerimento que trata dos fatos que ensejaram a propositura da presente comissão especial de inquérito por esse vereador. O gabinete deste vereador foi procurado por diversos moradores que relataram graves abusos e situações de risco social decorrentes de ações praticadas por particulares que alegam ser proprietários ou representantes de empreendimentos instalados em áreas de parcelamento irregular. Segundo as denúncias recebidas e verificações preliminares realizadas por esta vereança, o loteamento na região do bairro Micail, Rua Dolomitas 551 e adjacências, foi realizado de forma clandestina, com ausência de registro imobiliário, comercialização irregular de lotes sem aprovação municipal e intervenções em área ambientalmente protegidas, em afronta direta à legislação urbanística e ambiental vigente. Entre as irregularidades apuradas preliminarmente, destacam-se: parcelamento irregular do solo urbano em desacordo com os artigos 2º, 3º e 4º da Lei Federal número 6766 de 1979, a ausência de aprovação e registro do loteamento junto ao cartório de registro de imóveis e à municipalidade, conforme a exigência do artigo 18 da Lei número 6766 de 1979, comercialização irregular de lotes, prática tipificada como crime no artigo 50 da mesma Lei Federal, punível com reclusão e multa, a ocupação e supressão de vegetação em área de preservação permanente, afronta aos artigos 4º e 38 da Lei Federal número 12.651 de 2012, Código Florestal, e a Resolução CONAMA número 303/2002. A ausência de infraestrutura básica, descumprindo o disposto no artigo 2º, parágrafo 5º da Lei 6766 de 1979, que exige vias de circulação, escoamento de águas pluviais, rede elétrica, rede de energia elétrica e abastecimento de água. A interrupção arbitrária e coercitiva de serviços essenciais, notadamente energia elétrica e água, com o intuito de coagir moradores. Ameaças e constrangimentos ilegais supostamente praticados por indivíduos que se apresentam como responsáveis pela área, configurando possível crime de coação no curso do exercício de posse e ameaça, artigos 146 e 147 do Código Penal.
o risco à segurança, à insalubridade e à dignidade dos moradores, em violação aos princípios da função social da propriedade, artigo 5º, inciso 23 e artigo 182 da Constituição Federal, e da política urbana estabelecida pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10.257, de 2001. Fiscalizações preliminares já foram realizadas por este mandato e diversos boletins de ocorrência foram lavrados. Diante do contexto, faz-se indispensável a apuração técnica e aprofundada por meio de uma comissão especial de inquérito, com poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, para identificar responsabilidades civis e penais, inclusive quanto à eventual participação de pessoas jurídicas privadas envolvidas na suposta exploração irregular. Portanto, lido aqui as razões que ensejaram a propositura da presente comissão, eu gostaria de atualizar a todos os presentes, os membros da SEI, o público que nos assiste, do andamento do aspecto criminal dos envolvidos em relação ao tema que a gente analisa aqui. Após a propositura da presente SEI, o inquérito policial competente foi instaurado sob a presidência do Dr. Douglas Dias Torres, delegado titular da Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente, da Delegacia Seccional de Guarulhos, e o inquérito andou com uma velocidade e eficiência elogiáveis. O indivíduo que é o maestro central, a figura central de todo o esquema criminoso de coerção, extorsão contra os moradores e demais crimes ambientais e tantas outras irregularidades, o senhor Ricardo Moura, foi preso logo após a instauração do presente procedimento, mediante uma prisão temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva, estando preso até o momento por força desse mesmo mandado. Posteriormente, também, o irmão de Ricardo Moura, Miguel Moura, também teve a sua prisão temporária decretada e encontra-se no momento foragido. E outros indivíduos componentes da associação criminosa que praticava esses crimes já foram indiciados e denunciados pelo Ministério Público. Em relação ao senhor Ricardo Moura, o Ministério Público denunciou a sua participação criminosa por pelo menos 50 extorsões. E, no momento, ele se encontra preso. Salvo engano, a última vez que eu consultei, tinha sido instaurado, a pedido da defesa, um incidente de insanidade mental, diante de uma suposta inimputabilidade alegada pelo réu. Mas é por isso que, aproveitando aqui para já sugerir aos membros da SEI a primeira diligência, para que a gente tenha uma visão acurada, atualizada, de todo o andamento da investigação processual, órgãos de investigação e controle, eu quero propor aqui que, como primeiro ato, nós espeçamos ofícios para todos os órgãos de investigação e controle, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e também os órgãos de polícia administrativa correlatos, a SDU, a Secretaria do Meio Ambiente e obras, salvo engano, habitação, justamente. Se alguém tiver sugestão de algum outro órgão, a gente fica à disposição. Queria colocar sob votação a presente propositura e, desde já, abrir a palavra para os demais membros, para que façam suas considerações e, caso julguem necessários, também proponham outras diligências a serem tomadas desde já. Vereador Daniel Alves tem a palavra.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores, a todos presentes, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Eu gostaria de sugerir, nesse primeiro ato, que também fosse, além das diligências sugeridas por Vossa Excelência, caminhados ofícios também ao cartório de registro de imóveis, para que a gente possa obter a certidão daquele imóvel. Isso acho que é o primeiro ato, até para entender, de fato, quem é o real proprietário daquela área, porque, além das questões criminais apontadas no relatório inicial, faz-se necessário entender como que se deu a implantação daquele condomínio, de que forma isso foi feito, até porque, se ele foi feito de forma clandestina, como grande parte das ocupações aqui da cidade de Guarulhos, de loteamentos irregulares, houve também conivência do próprio poder público, que a gente precisa identificar em que, dentro da série da história, do momento histórico da cidade, isso ocorreu. Então, isso é um primeiro passo para que a gente possa entender a titularidade. Segundo ponto, é fazer uma vistoria in loco. Sei que já foi feito por Vossa Excelência, mas isso não foi instruído dentro do requerimento de abertura da SEI. Para que a gente possa dar robustez ao procedimento, nós precisamos entender de fato como que se encontra o local e também requerer dos proprietários, dos possuidores dessa área, das vítimas, que elas também venham a essa Câmara Municipal, como já veio em 22 de outubro do ano passado, para que possam corroborar todas as denúncias feitas, não só pela imprensa, por Vossa Excelência, como também por um dos possuidores do imóvel. Acho que, quando a gente instaura um procedimento como esse, nós não podemos deixar com que falte lastro para finalizar. Então, eu sugeriria de imediato, além da juntada do possível inquérito, enfim, dos andamentos judiciais, e também para que a gente possa proceder a uma busca dentro do site do Tribunal de Justiça para entender se há alguma ação de um eventual proprietário dessa área reivindicando uma ocupação irregular, enfim, uma reintegração de posse, para que a gente possa também caminhar, não só do lado criminal, como também da resolução do parcelamento de solo, do eventual parcelamento de solo. Então, acredito que, inicialmente, acho que essas são as ponderações. Algum outro vereador gostaria de usar a palavra? Vereador Edmilson tem a palavra. Bom dia a todos, a todas. Eu solicito que a comissão também inclua nos pedidos uma informação da EDP Bandeirante Energia e da Sabesp, para saber se o atendimento daquela comunidade foi feito, se não foi feito, por que não foi feito, se tem um atendimento único, pelo que eu percebo, me parece que é o atendimento de um medidor redistribuído dentro, que na verdade não é permitido, nas condições que se encontra lá não, porque lá não se trata de um condomínio. Então, gostaria de incluir EDP Bandeirantes, Sabesp, para a gente saber qual a real situação, qual a situação anterior e hoje como encontra-se o atendimento daquela comunidade. Alguém mais gostaria de fazer uso, fazer suas considerações, propor eventuais diligências complementares? Nada mais? Então, perfeitamente. Da minha parte, vamos colocar para votação, da minha parte, voto pelo deferimento de todas as diligências aqui sugeridas, extremamente oportunas, contribuição aqui do vereador Daniel Rodrigues Alves. De fato, a apuração não só da esfera criminal, mas das irregularidades administrativas, responsabilidades do poder público, entidades privadas, precisa ser
apurada, e, nesse sentido, essas diligências vão ser muito necessárias. Considero também importantíssima a nossa presença lá, para robustecer, excelente sugestão, a nossa diligência pessoal da comissão na Rua Dolomita, para ter contato com os moradores, até para os moradores sentirem a nossa presença, o nosso acolhimento, saberem que não estão sozinhos e que podem contar com a gente não só na responsabilização criminal, mas no que for possível para a gente ajudá-los, auxiliá-los a proceder à regularização fundiária dos seus imóveis que foram comprados dentro da mais clara e cristalina boa-fé e que agora, por conta de indivíduos que fizeram uso dessa boa-fé de maneira inescrupulosa, acabam suportando toda essa situação, todo esse sofrimento e prejuízo. Também, da parte do vereador Edmilson, oportuna sugestão. De fato, essa questão da ligação, tanto da EDP de energia como da Sabesp de água, é um fato que a gente precisa ter claro, até porque, por todos os depoimentos e denúncias colhidas dos moradores, é sabido que os autores, os criminosos, eles utilizavam o fornecimento de água e luz, que era unificado, e ele dizia distribuir esses serviços essenciais para os demais moradores. Isso era utilizado como um meio de coerção, de coação e de extorsão dos moradores. Então, também muito oportuna sugestão. Voto pelo deferimento de todas as diligências. Pela ordem, votação? Eu só queria incluir na questão da votação. Tem um advogado aqui em Guarulhos, que é advogado de questão fundiária, acho que ele já até fez contato com o senhor, Dr. Walter Cruz. Segundo ele, informação extraoficialmente para esse vereador, eu até solicitei para ele ligar para Vossa Excelência. Sim. E ele, segundo ele é advogado do real proprietário da área. Seria importante pedir alguma documentação para o Dr. Walter Cruz, eu com certeza. Eu passo o endereço do Dr. Walter Cruz, do escritório. Inclusive, eu estive lá. Às vezes pode ter informações importantes. Isso. O Dr. Walter Cruz, ele é uma figura essencial para ser ouvida na SEI. Inclusive, eu tinha planejado para propor a sua convocação para depor na próxima sessão, mas se optarem também por a gente já expedir essa convocação, considero essencial. Estive com ele no escritório dele, ele tem a memória histórica total dos fatos, desde o início, de fato, tanto da questão criminal como das irregularidades fundiárias. Então, vai ser uma figura extremamente importante e elucidativa para robustecer os trabalhos. Aproveito também para pugnar aqui, protestar pela juntada dos elementos e documentos que nós já possuímos, dentre eles, por exemplo, o andamento processual dessa ação que discute a propriedade do imóvel e dessa maneira, abreviar algumas diligências. Pela ordem, senhor presidente. Sim, tem palavra. Só para a gente deixar muito claro a expedição dos ofícios, eu acho que seria importante para a SDO deixar claro se houve em algum momento pedido de aprovação de algum projeto habitacional no local. Então, isso a gente tem que deixar muito claro. Para a Secretaria da Habitação do município, se existe algum procedimento, algum processo aberto para a regularização fundiária desse imóvel. E para a Secretaria de Meio Ambiente, se há alguma ação ocorrida por conta de alguma invasão à área ambiental, enfim, deixar isso muito bem explicitado para que a gente não tenha que refazer as diligências e acabar dificultando ou demorando ainda mais o procedimento que tem um prazo escasso para o seu fim. Perfeitamente. Da minha parte, deferido todos os pedidos e sugestões. Iniciar a votação, vereador. Lorde, só seria bom a gente fazer uma visita no local antes de iniciar essa convocação dos depoentes. Tá, então me parece que há somente uma divergência aqui suscitada pelo vereador Joseval em relação ao momento da convocação da testemunha
que é o advogado Dr. Walter Cruz. Se nós já pedimos essa convocação já nesse primeiro momento, ou se aguardamos a próxima sessão para fazê-lo. Eu, particularmente, pese considerar extremamente necessária e oportuna a medida, eu acho que, para a gente ter tempo até para analisar essas diligências, essas informações que chegarão, e também irmos até o local, penso que nós podemos deixar para convocar a testemunha na segunda reunião da CEI, a partir da segunda reunião. Mas fico à disposição aí, em relação à opinião dos demais. Presidente, seria importante a gente receber a documentação para a gente ter a real fotografia da área, a situação fundiária, a questão se há quem é o proprietário da área, real proprietário. E, posteriormente, é importante a fala do Joseval, mas primeiro a gente tem que ter conhecimento real da área, dos acontecimentos, e, posteriormente, fazer essa visita. Então, a visita num segundo momento. Após recebermos todas as informações da área. E a convocação da testemunha? Também na próxima sessão. Também na próxima sessão. Próxima sessão. Estão todos de acordo com essa sugestão? Vereador Gilvan? Vereador Gilvan Passos, sim. Concordo também. Vereador Carlos Veloso, sim. Eu também estou de acordo. De acordo, presidente. De acordo com o encaminhamento. Da minha parte também, de acordo. Então, solicito à equipe técnica que registre todas as diligências aprovadas. E aproveito para sugerir a nossa próxima reunião na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 10 horas da manhã. E sigo à disposição dos demais membros para o andamento das investigações e apurações pertinentes. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra. Eu só gostaria de ponderar o seguinte: na terça-feira que vem, será que nós teremos elementos novos, esses documentos chegarão? Porque normalmente o prazo regimental, por exemplo, prefeitura, 15 dias. Então eu temo de nós fazermos uma reunião aqui, não termos documentos para analisar. Peço a Vossa Excelência e aos demais colegas, se a gente pudesse fazer no prazo 15 dias. Da minha parte, defiro, estou de acordo. Todos de acordo? Quem seria, então? Não na próxima, na outra. Dia 10. Seria dia 10 de março, então. Então, desde dia 10 de março, às 10 horas da manhã, fica convocada aqui a próxima reunião desta Comissão Especial de Inquérito. Algum vereador queria fazer uma consideração final? Quero agradecer novamente todos os vereadores membros da comissão, todos os presentes, assessoria, corpo técnico, consultores legislativos, a TV Câmara, o público que nos assistiu, e seguiremos em frente fazendo o nosso melhor para que essa CEI possa resultar, de fato, em conclusões, em apurações importantes que responsabilizem todos os culpados por essa situação que ocorreu na Rua Dolomita, por essa violência contra os moradores, e que nós possamos acolher esses moradores, dar a devida orientação e a solução para as suas situações. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, até a próxima reunião.